São dois conceitos importantes de serem abordados e serem trabalhados, até porque é uma discussão que ela vem desde a década de 70, ou um pouquinho antes disso, mas ela tomou fôlego na década de 70, né, onde nós vimos que à medida que a sociedade ela avançava em tecnologia, em modernização, precisava-se também repensar o modo como o meio ambiente era considerado nesse viés. E aí nós tivemos, sobretudo, né, aquilo que os países incentivaram, que foi o crescimento econômico por si só, sem considerar outras dimensões, sem considerar o lado social, sem considerar o ambiental, sem considerar o cultural, né? E são todas dimensões importantes. Então, a sociedade como um todo, ela percebeu que o crescimento econômico por si só, ele não garantiria qualidade de vida e por isso era preciso repensar estratégias. E qual foi a estratégia utilizada? Foi a redefinição, né, desse conceito. E agora, além de priorizar do crescimento econômico, de priorizar a vertente econômica, também considerar o ambiental e o social. Juntando tudo isso, nós temos o conceito de desenvolvimento. E para reforçar, sobretudo, o aspecto ambiental, nós tivemos em 1987, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a discussão em torno do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, o que nós temos hoje foi a adjetivação do termo desenvolvimento para reforçar esse viés da sustentabilidade. Bom, se a gente pensar no caso brasileiro, é por obrigação, né? É uma obrigação legal. Então, o que nós vemos é que as empresas, o setor empresarial, ele preza muito pela aquela adoção de tudo aquilo que a legislação direciona, das diretrizes expostas nas legislações ambientais que nós temos. Então, o que acontece hoje é apenas a adoção de estratégias ambientais devido à obrigação legal. E muitas vezes, devido à falta de sanções ou de fiscalização, se há ou se não há o cumprimento, então até mesmo algumas daquelas medidas legais, né, obrigadas pela legislação, elas não são cumpridas. Então, no nosso atual panorama, ainda há algumas lacunas, né, um longo caminho a ser percorrido até nós alcançarmos a sensibilização. Essa sensibilização ambiental, ela já ocorre em alguns segmentos, sobretudo em algumas estratégias adotadas por órgãos públicos específicos, como as próprias universidades. Elas que, em alguns desses segmentos, elas comandam essa discussão em torno do desenvolvimento sustentável, da questão ambiental e dessa sensibilização junto aos outros setores da sociedade, mas nós vamos ter medidas pontuais. Não há um grande sistema voltado para a gestão ambiental no setor público, o que há são algumas medidas pontuais, né? Então a gente ainda está longe dessa sensibilização. O que ocorre hoje realmente é essa centralização, essa adoção de estratégias para mesmo atender aquilo que a legislação preconiza. Essas discussões, elas se inseriram sobretudo pós-Constituição Federal de 88. Nós sabemos que a Política Nacional do Meio Ambiente, ela é de 81, então antes da própria Constituição Federal. Obviamente que houve algumas reformulações na década de 90 e também recentemente. A mesma coisa aconteceu com o Código Florestal, que inclusive a última atualização deles, ela foi desfavorável ao meio ambiente. A gente foi perder aquilo que a gente tinha conseguido com as legislações anteriores, mas se formos associar meio ambiente e cidades, nessa discussão mesmo no espaço urbano, tudo isso começou pós-Constituição Federal de 88, com os artigos
182 e 183, que regulam a política urbana. Então isso foi um avanço, a política urbana figurar, e dentro da própria política urbana, algumas dessas questões relacionadas à sustentabilidade, ao meio ambiente, elas também são consideradas como viés social e também como essa harmonia entre homem e meio ambiente. Então, pós-Constituição Federal de 88 e mais enfaticamente pós-Estatuto das Cidades em 2001, com aquela obrigatoriedade dos planos diretores participativos. Inclusive, nesses planos diretores, eles precisam também considerar as especificidades ambientais do território, seja a zona urbana, seja a zona rural. Então, nós tivemos, sim, alguns avanços. Conforme eu tinha mencionado, nós temos, sim, no Brasil, o Brasil é um dos países que mais existem legislações para versar de algumas questões públicas. Dentre elas, as questões urbanas e as questões ambientais. Em alguns casos, elas estarão separadas, mas na maioria das vezes nós podemos sim fazer algumas associações. Mas as políticas públicas, urbanas, ambientais, elas constituem-se em verdadeiros desafios para a gestão pública e para essa discussão mesmo no seio da sociedade. Então, a sociedade ela vai se sensibilizar com algumas causas. Ela vai se sensibilizar com as causas sociais, ela muitas vezes, sobretudo a esfera política, ela vai ter uma sensibilização voltada para as questões econômicas e, na maioria das vezes, em último plano, estarão as questões, as políticas públicas ambientais. Então, se sobrar recursos orçamentários, se houver alguma sensibilização por parte da sociedade, é que essas questões entrarão em discussão, em debate, entrarão na formação da agenda mesmo política para a conformação das políticas públicas. Então, algumas políticas públicas ambientais que versam, sobretudo, com relação à exploração de áreas de vegetação nativa, conforme consta no próprio Código Florestal. A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos foi uma política pública importantíssima, para que os municípios eles se inteirassem da necessidade de pensar em questões básicas, como onde irão direcionar os seus resíduos sólidos, aqueles resíduos que são produzidos diretamente. Então, alguns avanços nós já obtivemos, só que falta muito para que essas políticas públicas elas sejam realmente efetivadas e tenham uma discussão merecida no seio da sociedade. Então a Floresta Nacional do Araripe, ela foi uma das pioneiras, ela foi uma das primeiras a serem criadas no território brasileiro, mas nós sabemos que devido à área e também devido ao próprio quantitativo de servidores que atuam nesses órgãos de controle ambiental, é um número bastante reduzido. E aqui, na região do Cariri, isso também acontece. Então, nós temos poucas pessoas para cuidar da fiscalização, para cuidar das denúncias relacionadas à retirada ilegal de madeira, e também da própria caça de animais. É tanto que algumas das árvores que são características dessa própria floresta nacional, porque ela também tem área dos chamados cerradões. Então, para poder cuidar mesmo das denúncias que acontecem, então é um quantitativo muito reduzido. Além de tudo isso, nós temos várias fontes que emanam da própria Floresta Nacional do Araripe. Então, nas áreas de encosta, à medida que acontecem essas ocupações, e quando eu falo em ocupações, quando falo em loteamento, são loteamentos voltados para classes populares diversas. Não só
classe alta, mais média, também pequenos agricultores, e eles fazem muitas vezes a ligação direta com essas fontes. Então, de problemas ambientais na Floresta Nacional do Araripe, nós teremos vários, relacionados tanto a recursos hídricos, vegetação, fauna e flora, que precisava realmente ter uma fiscalização maior para que esses problemas eles fossem reduzidos ou minimizados. Crescimento econômico na região metropolitana do Cariri implica em falar do principal município, o Juazeiro do Norte. Então, o Juazeiro ele tem um conjunto de problemáticas que, inclusive, também acontecem nos demais municípios, sobretudo dos municípios vizinhos de Crato e Barbalha, que são esses municípios da conurbação Crajubá. Então, relacionado a crescimento econômico, no período entre 2004 e 2008, nós tivemos o PIB de Juazeiro crescendo 150%. Então, foi um crescimento muito considerável. Mas o que aconteceu nesse período, sobretudo pós-2000, 2005, que culminou com o período mesmo do lulismo, do petismo aflorado, na qual houve maiores condições de aumento dessa renda. Só que o que aconteceu no caso aqui da região metropolitana do Cariri, sobretudo nesses 3 principais municípios, foi que o crescimento econômico ele não se alinhou ao crescimento da oferta de políticas públicas. O que aconteceu foi a centralização de algumas estratégias econômicas, enquanto que a maioria da população continuava sofrendo com problemas urbanos básicos, de saneamento, de calçamento, de iluminação pública. E o que aconteceu também nesse período, de crescimento econômico, de aumento da população urbana, foi realmente essa intensificação. E à medida que havia essa intensificação da ocupação, e do direcionamento mesmo de política, de estratégias para a área urbana, foi que muitas das vezes das ocupações foram feitas em áreas verdes ou em áreas institucionais. Então, além o contraponto do crescimento econômico dessa região, nós tivemos também um aumento, inclusive, de problemas ambientais, Então foi realmente uma relação dicotômica. Houve o crescimento econômico, mas também houve o aumento dos problemas ambientais devido à falta de fiscalização, devido à falta de priorização de políticas públicas voltadas para isso. Dos demais municípios, não tem como falar em região metropolitana sem citar o Crajubá, o Triângulo Crajubá. Então, o Triângulo Crajubá, ele forma uma conurbação, houve a unificação das áreas urbanas desses municípios, a gente pode observar claramente isso. E, a partir dessa conurbação, foi que houve a criação da região metropolitana do Cariri em 2009. Inclusive, estamos fazendo 10 anos da criação da região metropolitana do Cariri, na qual a gente observa, sim, a mesma unidade socioeconômica nesses 3 municípios, coisa que não acontece com os demais. Então, os demais, eles ainda têm forte dependência de recursos advindos do governo do estado do Ceará, ou do próprio governo federal, por meio de algumas políticas públicas específicas. Então, eles ainda são muito dependentes da máquina pública, atuando nesses próprios municípios, e também as próprias realidades, problemas, sejam urbanos, sejam ambientais, que eles vivenciam, são diferentes do Crajubá. Mas isso não implica dizer na não necessidade de nós termos uma atuação em conjunto desses 9 municípios. Já que são 9 municípios em uma região metropolitana, então precisam dialogar entre si, haver uma cooperação,
né, intergovernamental, interfederativa, como o próprio Estatuto da Metrópole, ele preconiza, coisa que não acontece. Não acontece nem entre o Crajubá, que tem essa mesma unidade socioeconômica, e nem nesses outros 6 municípios que fazem limite com os municípios do Crajubá. Então, o que precisa ter a ver é uma maior cooperação, a identificação dos principais problemas regionais que precisam de uma atuação em conjunta, que um só município não conseguiria resolver. Então, dentre eles está a própria questão da mobilidade urbana, a própria Floresta Nacional do Araripe poderia se constituir em uma atuação conjunta entre esses municípios, saneamento, né, rodovias poderiam ser questões regionais a serem retratadas. Bom, sabemos que os planos diretores são o principal instrumento de direcionamento do desenvolvimento e expansão urbana dos municípios. E esses planos diretores, né, a partir do Estatuto da Cidade, os planos diretores participativos, eles implicam necessariamente que cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas ou de áreas de especial interesse turístico dos grandes projetos nacionais, elas tenham elaborado seus planos diretores, elas são obrigadas a isso. E o que acontece aqui na região metropolitana do Cariri é justamente o inverso. Nem os principais municípios dessa região metropolitana, eles atualizaram seus planos diretores. É tanto que um município como o Juazeiro do Norte, o plano diretor dele é anterior ao próprio Estatuto da Cidade, né? É um plano diretor de desenvolvimento urbano. Então, nem a vertente, a perspectiva participativa, ele contemplou. Nós já tivemos algumas tratativas a respeito dessa atualização, mas por falta de consenso político, sobretudo devido àqueles vários conflitos de interesses que o espaço urbano ele implica, essas tentativas, essas tratativas, elas não avançaram. E os planos diretores, eles são instrumentos importantíssimos, porque eles que vão direcionar para onde a cidade irá crescer, eles que vão direcionar o uso e a ocupação do solo, de que maneira eles irão ocorrer, e dentro de todas essas perspectivas dos planos diretores, é preciso contemplar a questão ambiental. Então, a expansão urbana, ela não deve estar oposta à questão ambiental. Então, os planos diretores, eles podem auxiliar nisso, auxiliar, inclusive, na delimitação das áreas verdes municipais. Então, municípios como os 9 municípios da região metropolitana do Cariri, eles necessitam realmente ou elaborarem os seus planos diretores ou fazerem as suas atualizações, porque sem isso, como iremos pensar enquanto metrópole? Como iremos pensar conjuntamente se nem o planejamento municipal, o planejamento territorial municipal, ele é considerado? Então, não tem como pensar em planejamento regional sem previamente focar no planejamento municipal. O aterro sanitário é um exemplo claro da necessidade que nós temos de melhor articular, de uma integração maior entre os 9 municípios. Então, sabemos da obrigação legal a partir da Política Nacional dos Resíduos Sólidos na existência de aterros sanitários. E para uma região metropolitana, essa necessidade é uma necessidade urgente, que não pode ser protelada como vem acontecendo aqui no Cariri. E nós tivemos já há alguns anos, acho que desde o início, ou um pouquinho anterior à própria criação da região metropolitana, alguns encontros para discutir sobre um aterro sanitário consorciado. Mas devido a, sobretudo, questões políticas, conflito entre os próprios municípios, então essa tentativa ela não avançou.
E à medida que ela não avança, não é apenas um município que vai sofrer porque vai continuar direcionando seus resíduos para os lixões a céu abertos, né? Mas quem vai sofrer é a própria coletividade, né? Não apenas de um desses municípios, mas dos 9 municípios que compõem essa região metropolitana. Então é uma questão urgente, é uma questão que ela deve se sobrepor a conflitos entre os municípios, né, a essa competitividade que muitas vezes acontece, sobretudo entre os municípios do Crajubá, e tem que ser pensado na coletividade. A municipalidade tem que ser deixada de lado, até porque é uma questão regional e que precisa dessa integração, né, entre as prefeituras, entre os municípios, entre o governo do estado do Ceará, enquanto intermediador dessas questões, e que a sociedade compreenda, né, sobretudo a esfera política compreenda que isso é uma questão importante e que precisa ser direcionada, ser implementada, porque é necessário não somente no viés ambiental, mas no viés social e econômico também, né? Ou seja, nas principais dimensões que compõem o desenvolvimento sustentável. Sim, é possível, até porque a própria Floresta Nacional do Araripe, ela passa na área territorial de vários desses municípios que compõem essa região metropolitana. Então, estratégias voltadas não somente ao turismo ecológico, né, ao turismo de aventura, que também já acontece aqui na região do Cariri, mas também na própria preservação e conservação das nossas áreas verdes, das nossas áreas de florestas, da nossa vegetação, fauna e flora, poderiam sim ser em questões regionais importantes que esses municípios poderiam adotar para si. O Geoparque Araripe é uma dessas estratégias, até porque ele tem geossítios nos principais municípios que compõem essa região metropolitana. Então, fortalecer o Geoparque Araripe, né, que já identificou locais importantes com relação ao aspecto geológico, paleontológico, arqueológico, né? Então já tem alguns pontos importantes trabalhados, mas que muitas vezes os próprios municípios não dão atenção, né? Não dão atenção à política ambiental, à importância, né, dos rios, dos lagos, das florestas, dos parques urbanos também, né? Poderiam ser essas ferramentas. E também nós podemos adotar aquele conceito de parques lineares, sobretudo ali no próprio Rio Salgado, né, que pega parte de alguns desses principais municípios, poderia ser um parque linear, né? Então, ou seja, uma questão que precisaria da atuação em conjunta de vários municípios para que pudesse acontecer. Outra questão que muitas vezes, né, na primeira impressão, não entraria nessa pauta ambiental, mas que está muito associada, é a própria mobilidade urbana. Então, criar mecanismos de mobilidade, né, sobretudo do transporte público coletivo, com opções, com alternativas mais sustentáveis. O próprio VLT do Cariri poderia ser uma alternativa se ele não tivesse sido implementado de maneira tão errônea, sem considerar a expansão urbana desses municípios. Então, criar alternativas que a população deixe de priorizar o transporte individual e passe a utilizar o transporte coletivo. Isso também seria pensar no meio ambiente, seria uma política urbana e ambiental ao mesmo tempo que poderia ser implementada entre esses municípios.